Então, continuando a nossa disciplina, nós vamos começar a entender as interações intermoleculares. Antes a gente estava estudando as formas de interação ou ligação interatômicas, ou seja, um átomo se liga com o outro para formar uma molécula. Agora a gente vai tentar entender como que uma molécula interage com outra molécula vizinha, tá? Como acontecem as interações intermoleculares. Então a gente sabe que compostos novos, completamente novos em questão de propriedades, tamanhos, podem ser formados por meio das ligações químicas. Então, dois átomos diferentes se juntam ou mais e formam moléculas, como o oxigênio e a água, que interagem entre o oxigênio e o hidrogênio, que interagem entre si formando a água como resultado final. Só que a gente sabe que a água ela forma gotas, ela forma rios, ela forma mares, aqueles mares que a gente chora depois das provas, entendeu? Muita água. Então, dá para a gente ter uma noção que uma molécula de água interage com outra, certo? Para formar gotas cada vez maiores. Então, isso já mostra que existem interações entre moléculas distintas, certo? Essas moléculas distintas podem ser do mesmo composto ou de compostos diferentes. Clarinha está concordando aqui com tudo que a gente fala na aula. Vai embora, Clarinha. E aí, como que essas moléculas podem interagir entre si? Para entender isso, a gente tem que entender algumas propriedades da matéria, como, por exemplo, a polaridade. Então, nós temos que entender que existem ligações covalentes, apolares e polares. Então, o conteúdo não para naquilo que a gente viu da ligação covalente. Temos ainda subdivisões da ligação covalente. Porque o que acontece? Dependendo do átomo, você altera a polaridade. O que era a polaridade? É a propriedade de criar polos na molécula. Então, uma região vai ficar com um polo positivo, outra negativo. E tudo isso depende da eletronegatividade. Vocês lembram da musiquinha que a gente cantou? A gente não, né? Eu cantei e vocês riram da minha cara. Sobre a ordem de eletronegatividade dos átomos. Então, isso vai importar agora. A gente tem que saber que diferentes átomos têm diferentes eletronegatividades e isso impacta na ligação final. Então a gente sabe que tem o cloro, bromo, uísque, pH, a eletronegatividade cresce de lá para cá. Não pode esquecer, vou te ensinar. Essa é a habilidade de os elétrons puxar. Então você faz aquela listinha e dentro daquela listinha a eletronegatividade cresce do hidrogênio até o flúor, certo? Aqui nós temos embaixo os números de eletronegatividade. E a gente vê que o flúor tem 4 de eletronegatividade, não tem unidade. Tá? Ele tem 4 de eletronegatividade. E se a gente for seguindo a ordem da musiquinha, 4, 3,5, 3. 3 também, mas deve ser um pouquinho menor. 2.8, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1, tá? Então a gente não precisa saber os valores de cor, mas se você for seguindo a ordem, você chega lá no final. Clarinha voltou. Quando nós temos dois hidrogênios ligados entre si numa ligação covalente, o que acontece? O hidrogênio da esquerda vai ter 2,1 de eletronegatividade. E o da direita, que está fazendo parte dessa ligação? 2,1
também. Dessa forma, eles têm eletronegatividade idêntica, portanto, os elétrons de ambos os lados serão puxados com a mesma força, certo? Por causa dos valores de eletronegatividade. E se eu tenho um flúor na esquerda e um flúor na direita? Ambos terão 4 de eletronegatividade. O que acontece? Um puxa com força 4 para a esquerda, o outro puxa os elétrons com força 4 para a direita. Qual é o resultado final? Os elétrons são puxados com a mesma força. Eles ficam distribuídos de forma homogênea, certo? Como esses valores não são uma medida absoluta, eles não têm unidade. Então, alguém mediu e falou, o flúor tem uma grande eletronegatividade, vai se chamar 4. E aí viram que o boro tem metade da eletronegatividade do flúor e falaram, putz, então é 2. E é assim que vai acontecendo às vezes na vida. E aí, o que acontece? Se você combina átomos de diferentes eletronegatividades, como, por exemplo, um flúor e um hidrogênio. O flúor é muito mais eletronegativo, então ele puxa muito mais os elétrons. O que acontece no final? Os elétrons da ligação ficam muito mais deslocados para a região do flúor, certo? Aqui nós temos aquele primeiro caso que eu citei. Então, quando a ligação ela é covalente apolar. Quando ela vai ser apolar? Quando ela tiver 2 átomos idênticos ou 2 distintos com o mesmo número de eletronegatividade. Então, 2 flúors têm a mesma eletronegatividade entre si. 2 hidrogênios também. E se a gente pegar aqui, sei lá, um iodo e um enxofre para interagir, os dois são basicamente idênticos, é 2,5. Claro que deve ser 2,5, 3, 4, mas enfim, são basicamente idênticos, então eles vão puxar com a mesma força a nuvem eletrônica, ou o par de elétrons compartilhado. E aqui está mostrando, a gente está vendo aonde os elétrons se encontram. Então, eles encontram basicamente distribuídos de forma idêntica, tá? Homogênea pelos dois lados, não criando um polo negativo de um lado e um positivo do outro. Não, ela está inteira, essa molécula, com basicamente a mesma carga, certo? E quando ela é polar? Quando ela é polar, ela tem 2 átomos diferentes com eletronegatividade diferente. E o par de elétrons não vai ser compartilhado de forma idêntica. Aqui ligando para a Luísa Mel. Não vai ser compartilhado de forma idêntica. O que vai acontecer? Um dos átomos vai puxar com muito mais força os elétrons. No caso, quando a gente tem o flúor com o hidrogênio, o flúor tem praticamente o dobro da eletronegatividade do hidrogênio. Então, os elétrons vão estar muito mais concentrados perto do flúor, que a gente vê representado pela cor vermelha. Então, quanto mais vermelho, significa que maior a densidade eletrônica. Mais azul, menor. A gente pode ver que os elétrons ficam bastante concentrados aqui. E o que vai acontecer? Essa região vai adquirir carga negativa, tá? Uma carga parcial negativa, enquanto a outra região, o outro extremo, vai ter uma carga parcial positiva, porque ela vai ter menos elétrons do que a molécula como um todo, certo? E aí é como se você tivesse 2 polos. Aqui a gente vê o hidrogênio e o oxigênio interagindo. O hidrogênio vem com um elétron dele e põe para ligação. Se vocês prestarem atenção na imagem, o elétron que veio do hidrogênio passa a maior parte do tempo se divertindo na eletrosfera do oxigênio. Mas, eventualmente, em algum momento ele volta. Por quê? Porque ligação covalente ela é do compartilhamento de elétrons.
apesar de criar um polo, ou seja, um dos átomos ficar com os elétrons por mais tempo, eles ainda são compartilhados. Então, em algum momento, o que tem eletronegatividade baixa vai ter os elétrons também, tá? Porque eles não foram transferidos, eles estão sendo compartilhados, mas um dos átomos precisa mais. E quando a gente tem o lítio e o flúor? O lítio é um metal. Lembra que metal com ametal forma uma ligação iônica? Então, aqui já é um caráter de ligação iônica. Olha como que os elétrons estão muito mais confinados na região do flúor, tá? Porque o flúor tem eletronegatividade 4 e o lítio 1. Então, o flúor atrai basicamente 4 vezes a força que o lítio atrai. Então, os elétrons são transferidos nesse caso. Então, esse é um comportamento de uma ligação covalente polar, criando polos, e essa daqui já foi tão polarizado que é uma ligação iônica. Alguma dúvida até o momento? Tudo tranquilo? Favorável? Tá ótimo. Vocês estão na cama, cobertos nesse frio, mas não é para ninguém dormir. Ainda. Tudo isso a gente representa de acordo com o momento de dipolo. Tá? Para que serve o momento de dipolo? Para representar a distribuição de cargas da molécula. Então, tudo isso é representado pela letra grega delta, e ela mostra na frente dela a carga. Quando nós temos dois átomos idênticos, não tem por que a gente colocar delta, porque não vai ter carga em nenhum dos lados. E quando nós temos elementos de eletronegatividade distinta, tipo um bromo e um cloro. O cloro na musiquinha, cloro, bromo. O cloro é mais eletronegativo, então ele vai ter um delta, ou seja, uma concentração de carga negativa, enquanto o bromo vai ter uma concentração de carga positiva. A mesma coisa acontece no ácido clorídrico. Então, o cloro, carga negativa na região dele, e o hidrogênio positivo. A gente costuma colocar setas vetorizadas para mostrar a direção dos elétrons, a direção do fluxo de elétrons, sempre apontando para o átomo mais eletronegativo. Então, a base da seta significa de qual átomo saem os elétrons, e a ponta da seta para qual átomo vão os elétrons passar a maior parte do tempo, certo? Então, quem está na ponta da seta desse vetor é o mais eletronegativo da ligação, certo? E a intensidade dessa seta, ela vai ser sempre proporcional à diferença de eletronegatividade dos átomos. Neste caso, nós temos um momento dipolo Mi igual a 0. Por quê? Nenhum dos lados atrai mais ou menos os elétrons, eles atraem de forma idêntica. Então, não tem um vetor para onde os elétrons migram. E nesses dois casos, tem diferença de eletronegatividade, tem distribuição diferente de elétrons. Importa o valor para a gente? Não, o valor absoluto não importa. Importam outros fatores mais qualitativos. Então, tudo que a gente tem que saber é que em ambos esses casos, o momento de dipolo é diferente de 0, ou seja, concentração de cargas. Só que apesar desses dois serem diferentes de 0, um deles é maior do que o outro. Qual vai ser o maior? Quando tem maior diferença de eletronegatividade. Então, essa molécula 1 tem um momento dipolo menor do que a molécula 2, que tem um momento menor do que a molécula 3. Por que a 3 tem o maior momento dipolo? Porque ela tem o hidrogênio, que está no fim da musiquinha,
e o cloro que está no meio da musiquinha. Então o cloro tem aproximadamente 3 de eletronegatividade e o hidrogênio 2,1. Enquanto aqui o cloro tem 3 e o bromo 2,8, mais ou menos. Então a diferença de 3 para 2,1 é muito maior. Dessa forma, no final, o momento dipolo dessa molécula será maior. Resumindo tudo isso, o que significa? Quanto maior o momento dipolo, mais polar será a molécula. Certo? E nós tínhamos visto a diferença de eletronegatividade, vocês lembram? Que numa das aulas a gente viu o caráter iônico, que a partir de um determinado valor, as ligações teriam mais comportamento de ligação iônica e desse valor para baixo de ligações covalentes. Então, quando os dois átomos ligados tiverem uma diferença de eletronegatividade, em geral, acima de 1,7, elas serão ligações iônicas, com transferência de elétrons. Se a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, mas maior do que 0,4, ela vai ser uma ligação covalente com polos muito bem definidos, como o HCl. Então, eles têm uma diferença de eletronegatividade de aproximadamente 0,9. Cai nessa faixa aqui de ligação covalente polar. O par é compartilhado, mas de forma desigual. E se nós temos dois hidrogênios? Qual que é a diferença de eletronegatividade deles? Óbvio, 0. Então, eles vão estar aqui, nessa região de ligação covalente apolar. Professor, eu vou ter que saber o número de cada elemento e sua eletronegatividade, fazer as contas para saber o que é? Não, a gente já discutiu isso. Então, hidrogênio com hidrogênio, ou ametal com ametal, ou ametal com hidrogênio, ligação covalente. Aí você tem que saber aquela sequência de eletronegatividade para saber se a ligação vai ser polar ou não. Metal com ametal, sempre ligação iônica. Sempre que você tiver um metal e um ametal, a diferença de eletronegatividade vai estar daqui para baixo. Tá? Na verdade, sempre que você tiver um ametal com um metal, a diferença vai estar sempre aqui. Então, por exemplo, o flúor tem 4 de eletronegatividade. O lítio tem 1. 4 menos 1, 3. Então, o LiF estaria dentro dessa região de ligação iônica. Então, basicamente, esse slide é a mesma coisa que eu tinha falado antes, certo? As moléculas, por mais que a gente divida em ligação covalente, ligação iônica, o mundo das moléculas nem sempre é tão preto no branco. Tem uma escala com 50 tons de cinza no meio, tá? Fazendo essa gradação. E são vários fatores que a gente considera no final para dizer que tipo de molécula é. Por que a gente usa o número 1,7? Fizeram experimentos e perceberam que acima de 1,7 o caráter iônico é maior que 50%. Então, tem mais que 50% de comportamento de ligação iônica. Aí, a partir desse valor, é considerado uma ligação iônica. Quando a gente tem o fluoreto de lítio, é 89% de caráter iônico, ou seja, uma ligação iônica muito, muito bem estabelecida. Tranquilo? No HCl, é um hidrogênio com ametal, como esperado, dá 0,9. Então, tem aproximadamente 20% de caráter iônico. Ela é uma molécula com pequeno caráter iônico, ou seja, covalente polar. E o cloreto de sódio, 1,9, tem cerca de 60% de caráter iônico. Nas moléculas covalentes, o
que acontece? Quando elas são apolares, elas não apresentam dipolo. Então, se você passa uma corrente elétrica, elas não se alinham. Não quer dizer que elas vão ser atraídas para um lado, para o outro, não, porque elas têm uma carga momentânea. Tá? É uma carga não tão bem definida assim. Mas quando as moléculas são polares, aí você cria uma diferença de resposta quando você passa uma carga positiva e negativa em eletrodos. Tá? A região mais positiva da molécula vai se orientar para a região negativa do eletrodo e vice-versa, certo? Então, elas vão sofrer um efeito em um campo elétrico, porque terá diferença de distribuição. E quando as moléculas possuem mais do que 2 átomos, como que eu vou fazer para definir a polaridade? Se eu tenho 2 átomos, facílimo, eu vejo se eles são idênticos e falo que é apolar. Se eles forem átomos diferentes, eu já digo que é polar e a probabilidade de eu acertar é altíssima. E se tem mais que 2? E aí? Aí entra aquela nossa amiguinha que vocês amaram da aula passada, chamada geometria. Então aí a geometria vai importar muito. Vocês terão que fazer uma soma vetorial da distribuição eletrônica. Lembra de física? Soma escalar, que é a que a gente sempre faz, e a soma vetorial, que a gente leva em conta direção, intensidade, magnitude. Então, é a mais difícil que a gente tem que fazer, é a vetorial. Numa molécula linear, o que vai acontecer? Vamos ver o CO2. Você tem um carbono no central e um oxigênio em cada canto, unidos por ligações duplas. É uma molécula linear. Vimos na aula passada, linear tranquilíssimo, né? Seguindo, cloro, bromo, pH. Então, primeiro tem o oxigênio e o C está lá no finalzinho da música. Dessa forma, os oxigênios puxam os elétrons do carbono com mais força. As setas, dessa forma, saem do centro e vão para as extremidades. Quando a gente faz uma análise vetorial, o que acontece? Se eu estou puxando para a esquerda com força X, estou puxando para a direita com a mesma força X, é como se eu tivesse no final uma força zero, tá? Forças opostas vão se anular. Então essa molécula, ela é apolar. Ela não tem um polo definido. Vai ter um pouquinho mais de carga definida nas extremidades, mas não são polos. Agora a aula será inteira destinada a falar mal da Nicole, onde já se viu abandonar a aula assim. Dessa forma, o momento de polo é igual a zero. A molécula, no final, é apolar. E no HCN, ligação covalente também, tá? Ligação simples entre o hidrogênio e carbono e tripla entre o carbono e o nitrogênio. O que acontece? O hidrogênio é o menos eletronegativo e o nitrogênio é o mais eletronegativo. O que o nitrogênio quer? Puxar elétrons para ele. Então, ele puxa o do carbono e o carbono puxa do hidrogênio. Dessa forma, é uma molécula linear também na geometria, só que olha para onde as setas vão. As setas apontam sempre para a direita. Então você vai ter uma soma vetorial dessas setas e no final toda a força estará puxando para o mesmo lado, criando uma molécula polar com uma região bastante negativada perto do nitrogênio e positiva perto do hidrogênio. Certo? Tranquilo por enquanto? Então, o que a gente está analisando?
a polaridade da molécula. Essa molécula inteira vai ser polar. E as ligações? Aí é uma forma diferente de analisar. Essa forma, se vocês não entenderem, podem perguntar. É difícil de entender, tá? Carbono e oxigênio têm eletronegatividade diferente. O oxigênio não estará puxando os elétrons do carbono? Estará. Então, essa ligação é polar. É uma ligação com elementos de diferentes eletronegatividades. Então, essa molécula teria duas ligações polares. Só que apesar da ligação ser polar, a molécula como um todo é apolar. Deu para sacar a diferença? Então, a ligação tem um polo, porque é de átomos de diferentes eletronegatividades, mas a molécula inteira, sendo considerada, por causa das questões de geometria, tem um momento de polo zero, então a molécula é apolar. Certo? Então, essa é a diferença entre as moléculas. As moléculas apolares têm todas as regiões equivalentes, as extremidades são equivalentes. E numa molécula polar, as extremidades são diferentes. Então, o ursinho de baixo, que ele é apolar, ele não vai ter popô, tá? Só vai ter a região da cabeça, distribuindo os elétrons. Bom, a ligação, quando ela tem geometria linear, é super fácil de analisar, né? É só para ver onde as setas vão. A vida complica quando vai mudando a geometria, certo? A água, por exemplo. A gente tinha visto que a água, ela tem geometria. Qual que era o nome da geometria da água? E aí, tentem lembrar. Vocês lembram da água? Qual era a geometria do BF3? Qual era a geometria? E do NH3? Qual era a geometria? Tentem falar aí. Pelo menos de um, pode ser qualquer um dos três. Bora lá. Senão o periquito aqui tá raivoso. O periquito ataca. Não lembra, tudo bem. Então, tínhamos diferentes formas de geometria. Quando a gente tem a da água, a gente tem duas ligações para baixo e a gente considerava só o ângulo das ligações. E temos aquelas bexigona de festa dos pares de elétrons livres para cima, certo? Que a gente não conta na hora de visualizar a geometria. Quando a gente vê uma molécula assim, parecendo um Mickey, ela tem a geometria angular, certo? Forma um ângulo. Então a água tem geometria angular. E o trifluoreto de boro são 3 ligações, uma para cada canto, todas no mesmo plano, com distância de 120 graus. Distância de 120 graus para 3 cantos. Ela vai ser trigonal e todas as ligações estão no mesmo plano. Planar. É uma trigonal planar. E a amônia, ela vai ter as 3 partes do tripé embaixo, parecendo que uma pirâmide. Então ela é piramidal. Então nós temos uma molécula angular, trigonal planar e piramidal, certo? Cada uma a gente vai ter que analisar independentemente. A água. Vocês estão vendo que o oxigênio puxa os elétrons dos hidrogênios da vizinhança? Então o hidrogênio que está aqui em cima puxa os elétrons desse hidrogênio de baixo e do outro da direita também. Ele está puxando todos os elétrons para cima, só que em ângulos diferentes, certo? Qual que vai ser o resultado?
a gente tem duas diagonais indo para o mesmo canto. Fazendo a soma vetorial, vai dar uma resultante para cima, certo? Então, vai sim ter um momento dipolo. A água é polar, ela tem polos. Então, a região do oxigênio é negativa e a do hidrogênio é positiva. Trifluoreto de boro. O flúor é quem mais gosta de elétrons dentro desses dois, certo? Então o flúor vai puxar para fora os elétrons. Mas esse flúor também vai puxar para fora. Mas esse também. Se a gente tem 3 setas puxando com a mesma força no ângulo de 120 graus, se vocês lembrarem da soma vetorial de física, vocês vão lembrar que as 3 setas se anulam, tá? As 3 setas se anulam, é uma molécula apolar, ela não tem polos. Vai ser homogeneamente distribuída a carga dessa molécula no final. Estranho, né? Quando a gente olha assim e vê que tem um flúor, a gente pensa, putz, tem polos. Mas não, por causa da geometria, a gente viu que não tem no final. E a amônia? Por causa desse par de elétrons livres aqui no topo, ela vai criar esse ângulo viradinho para baixo. Então são 3 ligações, mas as 3 estão como se fosse lá para baixo, com um par de elétrons livres em cima. O que acontece? Os hidrogênios têm seus elétrons puxados para o nitrogênio. Então são 3 setas sendo mandadas para a mesma região, que é para cima. Então, no final, vai ter uma concentração de carga aqui, nessa região do par de elétrons livres. Então, essa molécula também tem um polo, ela é polar. Vocês estão conseguindo acompanhar por enquanto? Vocês têm alguma dúvida? Se quiser que eu explique novamente alguma parte, tranquilo, tá? Tranquilo. Ai, mas é muito difícil fazer soma vetorial. Eu sofria. Eu tive uma prova de soma vetorial que foi a única prova que eu tirei 0 na vida, né, no colegial. Então, pra vocês verem que é sofrido. Eu também sofria. Para isso, a gente tem dicas. Então, a dica desse prof maravilhoso. Vamos contar o número de nuvens eletrônicas, contar o número de átomos ligantes e ver a diferença entre eles. Vocês vão ver que funciona. Aqui, na água, quantas nuvens eletrônicas tem? Lembrando que a gente definia como nuvem eletrônica. Tenham anotado aí, para essa dica funcionar. Uma nuvem eletrônica pode ser um par de elétrons livres, uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, sim, uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Uma ligação tripla também é uma nuvem eletrônica, porque é uma grande região. É claro que vai mudar o tamanho dessa nuvem, etc. Mas elas são igualmente consideradas nuvens, ok? Na água, aqui, quantas nuvens eletrônicas o oxigênio tem? Aqui, a gente olha sempre no átomo central. Então, ele vai ter um par de elétrons livres aqui, outro par de elétrons livres aqui. 2 nuvens em cima. E embaixo, 2 ligações simples. Então, ele tem 4 nuvens eletrônicas. Concordam? 2 pares de elétrons livres ou elétrons não ligantes, é a mesma coisa. E embaixo, 2 pares de elétrons ligados, em ligações simples. Ele tem 4 nuvens eletrônicas. Quantos ligantes idênticos o átomo central tem? 2, que são os 2 hidrogênios. Então, o ligante é o hidrogênio, são 2 hidrogênios, certo? Então, nós temos 4 nuvens eletrônicas menos 2 átomos ligantes iguais. Qual vai ser
a diferença. 4 menos 2 dá 2. Então é uma ligação com polo. Se o resultado for 0, é uma ligação apolar. Se o resultado for diferente de 0, vai ser sempre polar. Vamos ver no trifluoreto de boro. O boro, a gente viu que era uma exceção do octeto. Ele ficava satisfeito com 6 elétrons na camada de valência. Então ele não tem nenhum par de elétrons livres, certo? Olha aqui no boro, 100 pares de elétrons livres. Quantas nuvens eletrônicas ele tem? Uma fazendo ligação simples com flúor, 2 em outra ligação simples, 3 em outra ligação simples. Então ele tem 3 nuvens eletrônicas. Quantos átomos ligantes dessas nuvens eletrônicas idênticos existem? 3, porque todos os 3 são flúors. 3 menos 3 dá 0. Essa molécula é apolar. Ó. E se, em vez de 3 flúors, fosse flúor, flúor, cloro? A molécula ainda seria possível de existir, certo? Ainda seriam 3 nuvens eletrônicas. Ainda seriam 3 átomos puxando para fora. Só que eu teria 3 nuvens eletrônicas, mas só 2 ligantes idênticos. O terceiro, que seria o cloro, diferente. 3 menos 2 dá 1. A molécula seria polar. Vamos analisar sem a dica. Isso faria sentido? E por quê? A gente tem um flúor puxando para cima com uma força 4. Um flúor puxando para a diagonal esquerda com força 4. E a gente teria um cloro puxando para a diagonal direita com força 3. Vocês percebem que se eu puxo para cá com 4, para cá com 4 e para cá com 3, nessa região entre as duas ligações, aqui eu teria um acúmulo de carga em comparação a essa região ou essa região. Tá? Então aqui ficaria um acúmulo de carga nessa região entre os dois flúors. Então criaria sim uma molécula com polos. Certo? Das duas formas que a gente analisa, dá para chegar na resposta final. E a amônia? Ela é polar, apolar. Quantas nuvens eletrônicas? 3 ligações, então 3 nuvens eletrônicas, mais um par de elétrons livres. 4 nuvens eletrônicas. Quantos átomos idênticos? 3 hidrogênios. 4 menos 3 dá 1. É uma molécula com polos. É uma molécula polar. Isso é importante saber, prof. Super. Isso é uma das coisas que mais cai no vestibular. Seja na forma de pergunta direta, seja em perguntas muito mais avançadas, mas que você tem que saber esse conceito básico para chegar na resposta final. Então vocês precisam treinar isso. Ok. CF4 é uma molécula com formato tetraédrico, certo? Tetraédrico, parecendo aquela ring light, o tripé e o cabo saindo. Um tetraedro. Se eu tenho um carbono central e 4 flúors puxando, vai ser uma molécula o quê? Apolar. Por quê? Se você fizer soma vetorial, essa seta da esquerda e a da direita se anulam, e depois aqui está apontando para baixo, aqui está apontando para cima, também se anulam. No final, a carga da molécula está igualmente distribuída. Ou, seguindo a outra regra, 4 nuvens menos 4 ligantes idênticos, dá 0. E aqui embaixo, CClH ou CHCl3. O que acontece? Você vai ter 3 cloros e um hidrogênio. Você vai ter um acúmulo de carga na região que tem mais cloros. Tá vendo? A seta sai de cima e aponta para baixo,
e depois sai do centro e aponta para as 3 direções. Então você vai ter uma diferença de carga. Aqui vai estar bem positivo em cima, onde tem o hidrogênio vai estar positivo, e onde tem os cloros estará negativo. Então aqui é polar. Notem, ambas são moléculas tetraédricas. Só que uma é apolar e a outra é polar, certo? Porque depende da geometria, dos ligantes envolvidos, etc. e tal. A vida é complexa, ok? E aqui é como a gente visualizaria as moléculas. Então, a de CF4, que é apolar, o que acontece? Nas 4 direções, eu vou ter uma maior concentração de elétrons. Tá vendo? Ó, o vermelho distribuído igualmente, com o centro um pouquinho mais azulado. Mas você não cria um polo entre extremidades. E na CHF3 ou CHCl3, elas representariam a mesma ideia. O que acontece? Na onde tem o hidrogênio, fica pobre em elétrons, com todos os elétrons se concentrando para baixo. Certo? Então, tá vendo? Ó, pela diferença de cores, como que fica mais evidente que os elétrons estão concentrados. Essa é uma aula que eu repito muitas palavras. Tá um absurdo aqui. Acho que vocês vão sonhar comigo falando nuvem eletrônica. E uma molécula de CF2Cl2 também é tetraédrica. Mas o que acontece? Eu tenho 2 flúors puxando com força 4, 2 cloros puxando com força 3. 4 nuvens, mas só 2 ligantes idênticos, independente do caso que a gente analise. Por aquela dica, a gente via que é uma molécula com polos. Para onde estarão esses polos? Na região entre os 2 flúors. Tá? Quando você faz toda a soma vetorial no papel quadriculado, bonitinho, levando em conta a direção e a magnitude de cada um desses vetores, vocês vão ver que o vetor final, o vetor resultante, vai ser entre os 2 flúors. Então aqui estará o maior acúmulo de carga negativa. E quando eu tenho moléculas grandes, como que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar cada porcaria de átomo na molécula grande? Não, na molécula grande é muito difícil a gente falar se a molécula inteira é polar ou apolar. Geralmente a gente diz que ela é mais polar ou mais apolar. É muito difícil a gente ter uma molécula absolutamente polar ou absolutamente apolar se elas forem gigantes. Quando a gente tem o carbono e hidrogênio ligando entre si, a gente considera que é uma molécula apolar. Por quê? O carbono tem eletronegatividade de 2,5 aproximadamente. O hidrogênio é de 2,1. Se a gente faz a diferença, dá cerca de 0,4. Vocês lembram que na escala que eu mostrei, 0,4 significava praticamente nada, como se fosse covalente apolar? Então, sempre que a gente tiver em moléculas grandes, tá? Grandes, ou seja, vários carbonos, tá? Não um carbono central, mas pelo menos 2 carbonos ligados entre si, e esses carbonos ricos em hidrogênios. A gente vai considerar isso apolar, tá? Então, o propano tem aqui, ó, 3 carbonos e tem hidrogênios para todos os lados. O que a gente considera dele? Apolar. É uma molécula sem polos. Como a eletronegatividade é muito parecida, os elétrons estão super bem distribuídos aqui. Ok? E quando a gente começa a acrescentar outros tipos de átomos, como o oxigênio. O oxigênio, que está aqui na forma de OH, o O ele é muito eletronegativo, é o O. E aí ele puxa muitos elétrons do carbono. O que acontece? Esse oxigênio puxa os elétrons do carbono do meio
e o carbono do meio puxa os elétrons dos carbonos da vizinhança. Dessa forma, terá uma região bem negativa perto do oxigênio e mais positiva aonde tem carbono e hidrogênio. Mas isso é por causa da presença desse átomo no FON, supereletronegativo. O propilenoglicol, ele também é polar, porque tem duas regiões de acúmulo de carga. Então vai ter bastante carga negativa nessa região de oxigênio e nessa, enquanto aqui vai ficar pouco elétron acumulado. Então aqui em cima é negativo e aqui do centro para baixo é mais positivo. Glicerol vai criar várias regiões negativas com essa parte central positiva. Também vai ser no final uma molécula polar, tá? Aqui nós já começamos a ter um álcool com vários carbonos. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois vocês vão aprender a ver os carbonos bonitinho. Por enquanto, confiem no tio. Aqui tem 8 carbonos. Se aqui só tem carbono e hidrogênio ligado, a distribuição de elétrons é muito idêntica. Mas e aqui, que tem o oxigênio? Nessa região específica vai ter um polo. Então, essa região da molécula é polar, enquanto essa região aqui, maior, é apolar. Então, já é uma molécula que a gente tem que dividir em regiões. O que a gente vai dizer no final? Que essa molécula é polar ou que ela é apolar? Depende da região que a gente está analisando, tá bom? Então, temos diferentes regiões em moléculas grandes. E este é o nosso último slide. Podemos ver a polaridade das moléculas aqui. Então, a água, 4 nuvens eletrônicas, 2 ligantes. Ela é polar com negativo acumulado aqui no topo. A amônia, 4 nuvens com 3 ligantes. Acúmulo de carga aqui, polar. O formaldeído. Bom, eu vou por todos os slides que estão faltando, eu acho que está faltando alguns, e as listas para vocês fazerem. É muito importante que vocês façam as listas, tá? O formaldeído, ele vai ter um acúmulo de elétrons aqui no topinho, tá? Como é que a gente vê, ó? 3 nuvens eletrônicas, mas só 2 ligantes idênticos. Então, 3 menos 2 dá 1. Molécula com polo. Acúmulo de carga aqui. E o acetileno vai ter as duas extremidades idênticas. Se ele está idêntico para os dois lados, ele é apolar. Esses daqui, o que vocês acham que eles são? Polares ou apolares? Vocês acham que tem polo ou não? Fica aí o nosso questionamento. São polares? São apolares? Se você pensou que as moléculas são apolares, você está errado. Henrique, sinto informar, você está errado. Quem pensou que a molécula é polar, também está errado. Essas moléculas são íons, tá? O íon, ele não é nem polar nem apolar, ele tem carga. Lembra que para a gente ver se ele era polar ou não, a gente tinha que ver dipolos, ou seja, regiões com maior concentração da carga, mas no final a carga é compartilhada. Nesse caso, é um íon. Ele tem uma carga definida naquele átomo. Não fica mais como uma nuvem de elétrons compartilhadas. Então, sempre que for íon, você não precisa pensar em polar a polar. Não, é íon, tem carga. Tá? Então, esse íon do cianido, a água, quando está com 3 hidrogênios, que formaria, é quando está um meio ácido, e o
dióxido de nitrogênio. Tá? Aqui no dióxido de nitrogênio, o que, que acontece? Ó, ele tem três nuvens e 2 ligantes diferentes. Então, ele é uma molécula polar. Lembrando daquela aula de ligação dativa, para esse oxigênio estar satisfeito, o nitrogênio tem que emprestar um par de elétrons para ele por meio de ligação dativa. Não está representado aqui, mas fica uma carga passeando, tá? Então, tá vendo essa ligação dupla? Esse oxigênio também precisa. Então, o que, que acontece com ela? Ela se desforma daqui e se forma aqui. Mas, pô, aí o outro lado fica com uma simples. O que, que acontece? Ela vai desformar e vai reformar. Então fica 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Fica uma ligação passeando de um lado para o outro, para manter todo mundo estabilizado. Alguma dúvida? O cérebro já deve de estar a ponto de fritar, né? Que é muita coisa. Tudo certo? Se tiver tudo certo, então é isso por hoje. Vou atualizar o drive com tudo que falta. Tentem fazer as listas, tá? Ai, tô muito atrasado. Vai fazendo com o tempo, aos poucos, porque química orgânica é acúmulo de conhecimento, tá? Vocês estão vendo, né? Que toda aula que passa tem conteúdo da aula anterior. Então, obrigado pela atenção, abraços, bom resto de semana e bom banho nesse frio.